E nessa manhã nós queremos trabalhar o tema que está em tela, Firmados em Deus. E nós faremos uma exposição no livro de Daniel, capítulo 3. Portanto, convido você a abrir sua Bíblia em Daniel, capítulo 3. Nós passaremos por todo esse capítulo. O capítulo será objeto da nossa exposição, mas nesse primeiro momento eu quero ler apenas os 7 primeiros versos. Então, Daniel, capítulo 3, nós iremos do verso 1, nesse primeiro momento, até o verso de número 7. O pastor Judiclei só comendo camarão, tomando cajuína, já me mandou foto, né? Então, está bem também nessa hora. Diz assim a palavra do Senhor: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Ele a levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia mandado levantar. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha mandado erguer, e todos estavam em pé diante da estátua. Então o arauto clamou em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas. Logo que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. E qualquer um que não se prostrar e não adorar será lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério e de todo tipo de música, todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos, porque como nós cantamos aqui hoje, o teu amor sendo demonstrado aos homens perdidos, das maravilhas, é sempre a maior. Muito obrigado porque esse amor um dia nos alcançou e nós podemos estar aqui, diante da tua palavra, reunido com o teu povo, ó Deus, para ouvir do Senhor aquilo que nós mais necessitamos. Ajuda-nos, Pai, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, e pedimos a tua bênção, para que a tua palavra mesmo nos console, nos conforte e nos encoraje nessa manhã. E a despeito das minhas muitas limitações no falar, pois sou um homem pecador, e das limitações dos meus irmãos no ouvir, nós pedimos que o teu Espírito faça obra em nossos corações. Ajuda-nos, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Até que ponto você iria por causa da sua fé? Por quais circunstâncias você estaria disposto a passar por causa da sua firmeza em Deus? O que você deixaria para trás por amor ao Evangelho? Por mais que você ache que esse tipo de pergunta combina mais com os missionários que estão em países fechados e com cristãos que vivem debaixo de regimes totalitários, saiba que isso tem mais a ver comigo e com você no contexto em que nós estamos inseridos. Nós vivemos em um tempo em que somos hostilizados e atacados por causa da nossa fé, e em um tempo onde há uma forte influência de todos os lados para que possamos abrir mão da nossa firmeza em Deus somente. Mas esse, saiba que não é um aspecto novo. Desde o Jardim do Éden, o homem é tentado a abandonar a firmeza em Deus e se apegar a qualquer outra coisa, e parte dessa realidade desafiadora nós encontramos em toda a Bíblia, é claro, sobretudo no livro de Daniel. O livro do profeta Daniel é um livro que narra a história do povo de Deus no exílio babilônico.
Em especial, ele vai retratar, nos 6 primeiros capítulos, na metade desse livro, a história de 4 jovens que foram levados cativos de Judá para a Babilônia e exercem na corte da Babilônia o seu ministério. São eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses rapazes que chegam na Babilônia entre 14 e 16 anos de idade, eles são submetidos primeiro a um processo hostil de reeducação para inculcar na mente deles a cultura da Babilônia. Você pode ver isso em Daniel capítulo 1. E se nós olharmos de Gênesis até Apocalipse, a figura da Babilônia, que tem início lá em Babel, Gênesis capítulo 11, ela sempre aparece e sempre vai aparecer como símbolo da tentativa humana de se auto-reger sem Deus e de afrontar a Deus. Ou seja, a Babilônia, na Escritura, é a personificação daquilo que é contrário a Deus. Portanto, esses rapazes exilados que foram submetidos a esse processo de reeducação, que tiveram seus nomes mudados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são tentados a abandonarem constantemente a sua fé no Deus vivo e verdadeiro. Mas o que é que isso tem a ver comigo e com você? Tem tudo, meus irmãos. Tem tudo a ver conosco. Porque, por mais que o relato aponte para o exílio babilônico, para algo que aconteceu na história há muito tempo atrás, nós precisamos lembrar que eu e você, igualmente, estamos como exilados. Nós somos exilados. Assim como esses rapazes, nós vivemos no exílio. É claro que nós moramos no nosso país, nós não fomos deportados. Eu acredito aqui que ninguém esteja aqui em nosso meio que tenha sido deportado do seu país, não. Mas, enquanto cidadão dos céus, nós vivemos como estrangeiros e peregrinos em uma terra que não é a nossa. Nós somos cristãos, salvos e remidos, nação eleita, como nós lemos. Então, nós entendemos que a nossa pátria não é aqui. E nesse mundo, enquanto nós vivemos a nossa peregrinação nessa terra, nós somos hostilizados e perseguidos. A todo instante, somos instigados a abrir mão da nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus para valorizar as coisas que a cultura corrompida valoriza. E é essa realidade que o texto que nós lemos vai abordar. Daniel capítulo 3 é uma narrativa que nos aponta para a vileza do homem, para a idolatria do coração humano, para os perigos que eu e você corremos e enfrentamos nessa terra. Mas, ao mesmo tempo, é uma narrativa que nos mostra a beleza que é servir a Deus. A beleza que é, de fato, manter-se firme em Deus. E nos aponta para a convicção de que a misericórdia e a graça de Deus sustenta todos aqueles que decidem viver firmes nele somente. Antes de entrarmos no texto, é interessante olharmos o capítulo 2. Por quê? Porque no capítulo 2 nós vemos que Nabucodonosor ele teve um sonho que o deixou muito perturbado. Se você ler os 6 primeiros capítulos de Daniel, e fica aqui um bom exercício para você, você vai ver que esse homem tinha mania de grandeza e era um homem louco, um homem insano, um homem perturbado. Nabucodonosor teve um sonho no capítulo 2, chama os seus magos, feiticeiros, as pessoas que trabalhavam com ele ali e que deveriam, de fato, dar o significado do sonho. Ninguém consegue dar o significado do sonho e dizer pelo menos o sonho que ele teve, muito menos o significado do sonho que ele teve. Apenas um homem foi agraciado por Deus para dar o significado do sonho para Nabucodonosor, que é justamente Daniel. E o sonho é basicamente o seguinte, no capítulo 2. Nabucodonosor sonha com uma estátua que tinha cabeça de ouro, corpo feito de prata, bronze, ferro e barro. Mas essa estátua foi destruída por uma pedra gigante que vem do céu e a despedaça completamente. E a grande interpretação, quando olhamos para a realidade no capítulo 2, é que pelas mãos do Senhor, o reino da Babilônia e o rei Nabucodonosor não subsistiriam a reinos futuros. E de modo mais excelente nós entendemos, numa dimensão espiritual, que Deus ele estabeleceria o seu reino acima de todos os reinos desse mundo.
O rei Nabucodonosor, podemos dizer, era a divindade daquele tempo. Se você olhar para o capítulo 1, você vai ver que ao saquear Judá, o templo também é saqueado e os utensílios do templo são levados para a Babilônia. Não apenas o povo, mas os utensílios. O que é que Nabucodonosor quer dizer ou mostrar com isso? Olha, eu sou superior à divindade de vocês. Eu estou acima do Deus de vocês. Nabucodonosor, portanto, se enxerga como Deus, o homem que está à frente do maior império daqueles dias. E Deus vai mostrar para ele, não, meu filho, não é assim não que as coisas andam não. E nem vão andar. Eu vou destruir você. Daqui a pouco eu vou mandar os persas. Daniel capítulo 5, você vai ver, os persas vêm e tomam a Babilônia. Depois enviou outros povos também para tomar os persas. Mas, do modo mais excelente, Deus quer mostrar justamente o seguinte: todos os reinos desse mundo não subsistirão. Um dia o Senhor estabelecerá para sempre o seu reino na pessoa bendita de Jesus. Essa é basicamente a interpretação do sonho que Daniel dá a Nabucodonosor. E depois dessa interpretação, o que é que acontece? Vira uma página, Daniel capítulo 2, veja comigo o verso 46. O que é que acontece depois disso? Verso 46, capítulo 2. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e reverenciou quem? Daniel. E ordenou que lhe trouxessem uma oferta de cereal e incenso. O rei respondeu a Daniel: verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei exaltou quem? Daniel, e lhe deu muitos presentes especiais, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, e também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego como superintendentes dos negócios da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte real. Perceba que a mensagem que Daniel apresenta para o rei, a interpretação dada, é uma mensagem pesada. É uma mensagem que o rei vai cair, que o reino dele também vai cair. Mas me parece que Nabucodonosor ficou mais espantado com o fato de Daniel revelar o sonho do que com o próprio significado do sonho. E por que eu penso assim? Porque no capítulo 13 ele inicia como se nada tivesse acontecido. O texto que nós lemos inicia como se nada tivesse acontecido. O capítulo anterior aponta para o fato de que Nabucodonosor não se contentou em ser a cabeça de ouro. Agora ele constrói uma estátua toda de ouro, com aproximadamente 30 metros de altura, e ordena todos os súditos do seu reino para que adorem essa estátua. Com isso, meus irmãos, me parece que ele quer dar um outro rumo à história, e com essa atitude ele quer comunicar alguma coisa. É como se ele tivesse ou estivesse declarando que não, o meu reino não vai ter fim, jamais haverá outro reino como o meu. Ele acredita realmente que a sua glória duraria para sempre, e com isso ele quer transmitir essa imagem, a imagem de que ele é grande, que ele não se contenta apenas em ser a cabeça de ouro do seu sonho, mas toda a estátua de ouro de 30 metros de altura deveria ser adorada. Não fica claro para nós se essa imagem representa o próprio Nabucodonosor ou um de seus deuses, mas o fato é que nós estamos diante de um homem que tinha uma síndrome por grandeza. Ele era o maior rei do império daqueles dias, e a sede pelo poder evidenciou que aquele homem era inconsistente e completamente louco. Nabucodonosor ficou cego pelo brilho da sua própria glória. Ele não se contentou em ser o maior rei da terra, ele quis ser adorado como Deus. Ele quis ser adorado como Deus. Alguém já disse, meus irmãos, que se você quer conhecer alguém, né, dê o que ela? Dê poder, né? Se você der 50 reais, tem gente que você der 50 reais, meu irmão, você vai ver que o negócio fica estreito. Há inúmeras pessoas que, com o mínimo de poder, se tornam indivíduos rudes, mesquinhos, avarentos, autoritários, e que colocam seus interesses acima dos interesses do outro. E eu penso que não é o poder que muda a pessoa, é que a pessoa já é assim. É que o status dela, a posição dela agora pode evidenciar tudo aquilo que de fato ela é. O poder não muda as pessoas, apenas revela de modo mais profundo a vileza, a maldade
do coração humano. E o próximo passo desse homem é um passo terrível. Veja comigo o verso 3. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha mandado erguer. E todos estavam em pé diante da estátua. Então o arauto clamou em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Logo que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, vos prostrareis e adorareis a estátua que o rei Nabucodonosor ergueu. Diante da revelação da soberania e triunfo de Deus na história, no capítulo 2, em vez de se humilhar, nós vemos o movimento contrário aqui. Nabucodonosor, ele se exalta. Ele instituiu o culto de si mesmo e a adoração aos seus deuses. O que Nabucodonosor faz aqui é uma espécie de símbolo de unidade. E perceba, muita atenção nesse ponto. Estados totalitários têm atuado sobre as mesmas bases durante toda a história. Geralmente são estátuas do ditador, são símbolos nacionais, ou a própria figura de um homem que devem ser homenageados para que a pessoa consiga ter o mínimo de êxito na vida ou até mesmo se mantenha viva. Se você não reverenciar essa estátua, se você não reverenciar essa bandeira, se você não reverenciar essa figura, você está em maus lençóis. E se isso já não fosse ruim o bastante, há governos que combinam essas questões nacionalistas e personalistas com questões religiosas. Mas, geralmente, a maneira de agir desses impérios e personagens que exigem adoração do seu povo não exigem que as pessoas mudem de religião ou crenças. As pessoas podem, sim, servir ao seu Deus, ao Deus que desejarem, desde que fique claro que esse Deus fique em segundo plano em relação ao Estado. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, do antigo Império Romano, e o ápice desse despotismo romano surgiu quando o culto ao imperador tornou-se obrigatório. Todos os anos, nos primeiros séculos, havia um dia específico no qual o cidadão romano tinha que ir ao templo de César, queimar incenso e dizer que César era o Senhor. E depois desse ato, eles recebiam uma espécie de certificado, e a partir daí o cidadão poderia sair e adorar qualquer Deus que desejasse. Então, portanto, entenda, o culto ao imperador naqueles dias, no Império Romano, não era exclusivista. Você só teria que dividir a lealdade do seu coração. Você teria apenas que dizer que César era o Senhor. Afinal, foi César quem proveu a Pax Romana, a paz romana. Foi César quem proveu toda a infraestrutura do império. Mas o que nós vemos à luz da história da igreja, meus irmãos, é que muitos de nossos irmãos pagaram um preço altíssimo, pois se recusaram a dividir a lealdade do seu coração. Porque para eles não há como dividir essa lealdade. O único Senhor da sua vida, das nossas vidas, é Jesus. Não dá para dividir essa lealdade e dizer que outro ser está acima de Jesus na sua vida ou ao lado de Jesus na sua vida como seu Senhor. Não. Apenas Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Ou seja, a fé desses irmãos, de muitos irmãos e dos primeiros mártires da história da igreja, não era uma fé subjetiva. Não era uma fé que fazia sentido apenas na teoria, no intelecto, mas ela desaguava na vida prática. Não era uma abstração barata. Quando nós olhamos para os nossos dias, nós percebemos que a nossa cultura faz a mesma pressão sobre cada um de nós para colocarmos o nosso Deus em segundo plano, embora, logicamente, de maneiras muito mais sutis. A invasão ou a pressão que nós sofremos não é uma pressão geográfica. Perceba, até agora o mundo não quer entrar nesse espaço da igreja aqui, mas ele quer entrar na nossa mente. Essa invasão não é horizontal, ela é vertical, é pela cultura. Nós somos constantemente convidados a deixar a nossa fé e a nossa crença no âmbito privado. Nós somos ensinados que na esfera pública, que na sociedade,
nós não podemos demonstrar qualquer tipo de fé e religião. Nos é dito que nós podemos aceitar, ou nós podemos acreditar no que nós quisermos, desde que não tentemos influenciar com a nossa fé a vida de outras pessoas. E a grande verdade é de que o mundo, meus irmãos, ele tolera e conserva aquele cristianismo, aquelas pessoas que mantêm a sua fé para si mesmos, na esfera privada, dentro da sua casa ou apenas na igreja. Mas eles não podem tolerar aqueles que em sua conduta diária e em todas as áreas da sua vida vivem de tal forma que apontem para Cristo Jesus na medida em que refletem o caráter do nosso Senhor e Salvador. O mundo vai tolerar aqueles que vivem o cristianismo na esfera privada, nessas 4 paredes, dentro da sua casa. Mas se você tentar levar para a universidade a sua fé, os princípios do cristianismo, da sua fé, da fé cristã, você vai sofrer hostilidades. Se você quiser de fato levar até as últimas consequências a sua fé para o seu trabalho, na vizinhança, no clube, seja lá onde você, o contexto em que você vive, você vai sofrer perseguição, e de fato sofreremos perseguição. E para aqueles que não seguem esse tipo de pensamento dualista vigente em nossa cultura, vem justamente a perseguição. Isso não é nada novo, meus irmãos. Isso não é nada novo, porque foi assim que Nabucodonosor decretou também. Olhe comigo o verso 6. Qualquer um que não se prostrar e não adorar será lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério e de todo tipo de música, todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. À primeira vista, parece que a imagem de Nabucodonosor atingiu o seu propósito. O verso 7 inicia dizendo que o som tocou e que todos os povos se prostraram e adoraram a estátua de ouro. Há muita gente, meus irmãos, nesse mundo que está sendo seduzida e por isso se curva ante os ídolos desse mundo. Seja a fama, o sexo, o dinheiro, não interessa. Há muita gente que tem se curvado diante dos ídolos desse mundo. Mas todo aquele que desejar viver uma vida piedosa à luz do Evangelho, em certa medida, vai sofrer perseguição. Spurgeon dizia que a única homenagem que a maldade pode prestar à justiça é persegui-la. E foi isso que aconteceu de fato com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram perseguidos. Alguns astrólogos se chegaram ao rei para entregar o fato de que esses homens não se curvaram diante daquela estátua. Olha comigo o verso 12. Alguns homens judeus que tu constituíste, isso o Montim falando aqui para Nabucodonosor. Alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, não fizeram caso de ti, ó rei. Não cultuam teus deuses e nem adoram a estátua de ouro que levantastes. A acusação desses homens parece que gira em torno de 2 questões. A primeira delas é a ingratidão e a segunda é impiedade. Ingratidão porque Sadraque, Mesaque e Abednego tinham um posto alto dentro da corte da Babilônia, portanto, deveriam, em gratidão, se curvar diante da estátua. É um argumento usado por esses homens, ao que nos parece. E, em segundo lugar, a impiedade, porque eles não adoravam os deuses babilônicos, nem a imagem de ouro que Nabucodonosor erigiu. Então, como que o império responderia a esse ato de desobediência? O texto não nos diz onde Daniel estava. Alguns estudiosos trabalham a ideia de que possivelmente ele havia sido enviado para alguma viagem fora do império, mas a verdade é que, pelo texto que nós entendemos, à luz do contexto do livro de Daniel, que apenas esses 3 rapazes, que tinham entre 14 e 16 anos, eu vou repetir, entre 14 e 16 anos, em toda a vasta multidão, se recusaram a dobrar-se diante da estátua de Nabucodonosor. Isso nos mostra, meus irmãos, se todos os povos, nações e línguas se curvaram, nós temos o relato de que apenas 3 não se curvaram. Isso nos leva a crer que permanecer firme em Deus pode ser uma atividade solitária às vezes. Pode ser uma atividade
solitária. Portanto, eu encorajo você nessa manhã. Não tenha medo de ser fiel sozinho. Não tenha medo de ser fiel sozinho. Se no seu trabalho as pessoas se curvam diante de interesses ilícitos, se na universidade seus colegas se dobram diante de ideologias anticristãs, se na sua família ou entre seus amigos há pessoas que se entregam a qualquer outro tipo de paixões carnais, não tenha medo de permanecer fiel a Deus. Mas pastor, é apenas eu na minha casa, na minha sala, na minha turma. É só você mesmo. É só você mesmo, e graças a Deus por isso, e que seja só você. Não tenha medo de se posicionar e de ser firme em Deus, fiel a Deus, quando só você precisar fazer isso. Não siga a mentalidade do povo. Isso é um papo furado, dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é mentira. A nossa prioridade deve ser sempre estar firmado em Deus e na palavra de Deus, meus irmãos. É isso que Deus espera de nós. E mesmo que surjam situações em que você esteja sozinho, ninguém está te vendo, te olhando, e que você tenha a liberdade de se curvar diante de qualquer coisa pecaminosa, ainda assim, eu encorajo você. Permaneça fiel, porque nós não nos mantemos fiéis para agradar o nosso vizinho, nosso pastor, seu pai, sua mãe, seu tio, não interessa. Você se mantém fiel para agradar a Deus, o Deus que governa sobre tudo e todos. Atente para o fato de que Ele sempre assiste o nosso testemunho fiel, mesmo que ninguém esteja vendo. Nós queremos agradar uma audiência de um homem só, podemos assim dizer, que é o único Deus vivo e verdadeiro. É Ele quem precisamos agradar. Como então o império reagiu diante dessa desobediência? Nabucodonosor, ele reage à atitude desses jovens com ira e fúria, manda-os chamar e diz assim no verso 14: Ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Pois agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla, e de todo tipo de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, será melhor fazê-lo. Mas, se não adorardes, sereis lançados na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eu penso que o melhor nessa narrativa vem agora, verso 16. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isso. Perceba, eles não estão nem aí em explicar quem é Deus. Eles não se preocupam em explicar quem é Deus. Da mesma forma que a Escritura não se preocupa em mostrar que Deus existe. Ela já parte do pressuposto que Ele é o Deus soberano e criador sobre todas as coisas. Verso 17. O nosso Deus, a quem a gente não vai dar satisfação a você sobre isso, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas, se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Eu pergunto a você mais uma vez nessa manhã: até que ponto você iria por causa da sua fé? Por quais circunstâncias você estaria disposto a passar por causa da sua firmeza em Deus? O que você deixaria para trás por amor ao Evangelho? Será que essas perguntas ganham agora novos contornos? Esses jovens não se acovardaram diante de uma circunstância hostil que se levantaram contra eles. Pelo contrário, eles se mantêm resolutos e firmes em Deus, tendo em mente de que Deus tem poder para livrá-los. E mesmo que não os livre, Ele ainda será Deus. Perceba? Ele tem poder para nos livrar. Mas se Ele não quiser, você fica sabendo que Ele ainda será Deus. Há uma música que foi lançada recentemente que retrata essa resolução muito bem. Eu não vou cantar, vou não fazer isso com os irmãos, lógico. Mas eu quero apenas citar aqui a letra dessa música, e diz assim: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
Dele vem o sim e o amém. Somente dele e mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Essa era a mesma confiança que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham em Deus. Essa é uma confiança, meus irmãos, que não estava alicerçada naquilo que Deus poderia fazer, mas naquilo que Deus era. Naquilo que Deus representava para aqueles jovens. Eles sabiam que Deus seria glorificado independente do que pudesse acontecer. Se eles fossem mortos de fato, Deus seria glorificado. Se fossem libertos, livres, igualmente, Deus seria glorificado. Deus continuaria sendo Deus, independente de qualquer coisa. É nessa verdade que eles descansam, vivendo ou morrendo, eles não comprometeriam o seu compromisso com o Senhor. Vivendo ou morrendo, eles seriam fiéis ao seu Deus. Infelizmente, meus irmãos, não é assim que muitos de nós temos respondido. É claro que a realidade que esses rapazes enfrentavam não é a realidade, na maioria das vezes, que nós enfrentamos, mas eu e você, em alguns momentos, temos cedido a pequenos ídolos. Os ídolos que somos convidados a nos curvar estão diante de nós e não são muitas vezes estátuas, mas são os prazeres desse mundo, os desejos e atitudes que a sociedade nos diz que precisamos nos curvar se quisermos que a nossa vida faça sentido. Isso é um ídolo. Um ídolo é tudo aquilo que você olha e diga assim, olha, eu não posso viver sem isso aqui. Se tiver algo na sua vida que você possa olhar, uma esposa, um filho, qualquer coisa que você olhe e diga, eu não consigo viver, a minha vida não faz sentido se eu não tiver isso aqui, então isso é um ídolo. Será que é o sexo para você? O dinheiro, a fama, o que é um ídolo na sua vida? O que você, ou para o que você tem se curvado? Os ídolos que construímos na mente ou no nosso coração prometem muitas coisas, meus irmãos. Prometem nos abençoar se nos curvarmos, mas ao mesmo tempo prometem arruinar a nossa vida se não cumprirmos algumas demandas, seja ela em relação ao poder, sexo, fama, dinheiro, por exemplo. E se quisermos vencer todas essas questões, precisamos, habilitados pelo Espírito de Deus, estar firmados na palavra de Deus e confiantes de que, independente do que aconteça, o Senhor cumprirá os seus propósitos em nossa vida. Talvez você esteja tendencioso a ceder aquele esquema no seu trabalho, ou talvez você, um homem casado, uma mulher casada, esteja tendendo a ceder para uma outra pessoa, ceder o seu coração, o seu emocional, o seu corpo, muitas vezes. Não faça isso. Não faça isso. Mantenha-se firme em Deus, independente, meus irmãos, do que o mundo esteja sugerindo para nós. A narrativa segue e nós vemos o desenrolar dessa história. O verso 19 nos diz assim: depois de tudo isso, Nabucodonosor ficou com tanta raiva que seu rosto mudou por causa de Sadraque, Mesaque e Abednego, e deu ordem para que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou a alguns guerreiros dos seus exércitos que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então eles foram amarrados, vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que a chama do fogo matou os homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. As fornalhas ou os fornos, naqueles dias, eram usados na Babilônia apenas para queimar tijolos, né? Mas eu disse a você que Nabucodonosor era um homem louco, né? E é dessa maneira que ele quer cumprir os seus propósitos aqui. Ele cria dentro da Babilônia um mecanismo para matar pessoas, que é justamente dentro da fornalha ardente. E o mais irônico nesse texto é que aqueles que obedeceram às ordens de Nabucodonosor, eles morrem. Eles morrem ao tentar colocar os rapazes dentro da fornalha.
mas Deus protege os seus servos. E depois desse fato, o rei olha para a fornalha e vê Sadraque, Mesaque e Abednego caírem no fogo, mas ele enxerga ainda mais. Olhe comigo o verso 24. O rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa. Falou e disse aos conselheiros: nós não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: porém, eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e eles nada sofrem. E o 4º homem é parecido com o filho dos deuses. O que é que o rei vê? 3 homens livres, passeando, já que as amarras haviam sido queimadas, e enxerga um 4º homem, que igualmente caminha no meio deles. E a imagem que Nabucodonosor associa ou apresenta, profere, é justamente a imagem de como filho dos deuses. Ou seja, ele reconhece que esse 4º homem tem um aspecto divino e sobrenatural. Aqui nós precisamos lembrar de um fato interessante, de que quem fez essa declaração foi um rei pagão, dentro de um contexto religioso e cultural. Naquela época, a expressão filho dos deuses era utilizada para se referir a vários tipos de seres celestiais. Muitos estudiosos têm debatido sobre quem é essa 4ª pessoa na fornalha, se é uma espécie de cristofania, ou seja, uma aparição física de Cristo antes da sua encarnação, ou o anjo do Senhor. Eu creio que é preciso ter cautela para buscar entender essa questão, mas o ponto aqui é reconhecermos que o que aconteceu nessa passagem foi um tipo de manifestação vinda da parte do próprio Deus. O que acontece, meus irmãos, é algo completamente sobrenatural, que o homem não consegue produzir, e é Deus quem dá literalmente o escape para esses homens. Por isso eu creio que o mais importante é entendermos que o que acontece aqui é o cumprimento da profecia do próprio Deus por meio do profeta Isaías. Isaías 43, versos de 1 a 3, quando ele diz: mas agora diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão vocês. Quando você achar ou andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas, pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, sou o seu Salvador. Perceba a maravilhosa promessa, meus irmãos. Esse é um tremendo encorajamento para nós. Precisamos crer na verdade que o Senhor caminha ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida, sejam eles momentos bons, momentos ruins, momentos de bonança, momentos de tempestades, momentos de provações. Esse fato não muda. Ele é o Deus que está ao nosso lado e nos conduz em segurança para o nosso próprio bem e para a glória dele somente. E mesmo que ele não nos livre das consequências da perseguição nessa vida, ainda assim nós podemos afirmar e devemos afirmar como esses 3 rapazes: serás sempre o nosso Deus. Ele nos levará salvo para o lar celestial, perceba? Mesmo que nós soframos qualquer dano nessa vida, mesmo que a perseguição seja uma perseguição que nos conduza para a morte, mesmo que a perseguição faça com que nós percamos o nosso emprego, perceba, isso é muito pequeno dentro do todo, dentro da pintura como um todo. Porque tem algo muito pior do que morrer, né? É morrer sem Deus, não é verdade? Tem muita coisa pior do que perder o emprego, meus irmãos. Tem muita coisa pior do que perder o emprego. Tem muita coisa pior do que morrer. Morrer sem Deus. E mesmo que nós passemos pelas provações nessa vida e soframos dano, até percamos a nossa própria vida, nós devemos saber que o Senhor nos levará salvo para o lar celestial. A esperança dos peregrinos é chegar à cidade celestial, e o nosso Deus nos assegurou que, se nós permanecermos firmes nele, nós chegaremos lá. E depois de contemplar esse espetáculo da graça de Deus, Nabucodonosor se dirige até a fornalha e diz assim, verso 26. Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai daí e vinde.
Logo, eles saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tivera poder algum sobre o corpo daqueles homens. Nem os cabelos da sua cabeça foram chamuscados, nem os seus mantos se alteraram, nem cheiro de fogo havia neles. Então Nabucodonosor falou e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, preferindo entregar os seus corpos a cultuar ou adorar outro Deus, senão o seu Deus. O diagnóstico de Nabucodonosor é perfeito, meus irmãos. Eles preferiram entregar os seus corpos a cultuar ou adorar outro Deus, senão Deus vivo e verdadeiro. Por isso, eu te pergunto mais uma vez, até que ponto você iria por causa da sua fé? Por quais circunstâncias você estaria disposto a passar por causa da sua firmeza em Deus? O que você deixaria para trás por amor ao Evangelho? Você entregaria literalmente a sua vida por amor ao seu Deus? O texto finaliza com as seguintes palavras, versos 29 e 30. Por isso, diz Nabucodonosor, eu decreto que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas se tornem um monte de entulho, porque não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperarem na província da Babilônia. Esse louvor e reconhecimento da parte do ímpio Nabucodonosor só se deu porque o remanescente de Deus disse não para aquilo que desagrada o Senhor. Ele, de fato, recebeu o maior testemunho, meus irmãos, que nós poderíamos dar. Nabucodonosor viu o maior testemunho que aqueles homens, aqueles rapazes, aqueles jovens poderiam ter dado. E esse é o maior testemunho que os discípulos de Deus podem deixar. O fato de que somos firmes em Deus e por isso há uma grande diferença entre nós e o mundo. Perceba que, à luz de tudo isso, quando os rapazes permaneceram fiéis a Deus, o nome de Deus é que foi glorificado e exaltado, não foi o nome deles. Lá atrás, quando Nabucodonosor fala assim, olha, eu vou tocar agora, se vocês não se prostrarem diante da estátua, eu quero ver se o Deus de vocês vai livrar vocês. E agora, no final da nossa narrativa, nós vemos que Nabucodonosor reconhece, olha, não há nenhum Deus que possa livrar como esse Deus. Esse foi o maior testemunho que aqueles homens poderiam ter dado. O nome de Deus foi exaltado e não deles. O mesmo rei que pensou que nenhum Deus poderia livrar, agora está bendizendo a Deus e reconhecendo que não há Deus que possa livrar como ele. Ou seja, meus irmãos, o objetivo é dar bom testemunho, que eleve não o nosso nome, mas o nome do Senhor. Não é o nosso nome que está em vigor quando nós cedemos à cultura, cedemos aos nossos prazeres carnais e qualquer coisa aí que o mundo observe isso. Perceba, é o nome do Evangelho que está em questão. Não apenas o seu nome que está em questão. Olha como filho, está vendo? O negócio de crente, né? É logo assim, né? Está vendo os crentes? É os crentes, né? Os crentes é assim mesmo, né? Porque eles não conseguem compreender como é que você crê no negócio e a sua prática é completamente diferente da forma como vocês vivem. Aqueles rapazes não, foram coerentes. Cremos em Deus. E oferecer as suas próprias vidas para manter-se firme em Deus. O objetivo, então, é dar bom testemunho que eleve o nome do Senhor. Essa dimensão fica clara quando olhamos para as palavras de Jesus, quando ele, apontando para essa distinção entre o mundo e os discípulos, ele diz assim, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O compromisso, o alvo da nossa fidelidade é sempre a glória de Deus. Afinal, meus irmãos, não há outro Deus, nem outra coisa qualquer que seja capaz de nos livrar e de nos manter a salvos e seguros na nossa caminhada aqui. Há muitas coisas que nos prometem grandes coisas nessa vida, mas nenhuma delas promete
passar toda uma eternidade são e salvos ao lado do nosso Deus. Somente o Evangelho, somente Cristo Jesus, somente o Deus Trino. Portanto, toda honra e toda glória sejam dados ao nosso Senhor, um Deus provedor, que nos assiste nas nossas aflições, tentações e perseguições nessa vida, e nos assistiu no maior de todos os nossos problemas, que é o problema do nosso pecado. Esse capítulo 3 é um relato simples de como 3 rapazes desafiaram, portanto, e de modo muito corajoso, o mais poderoso homem do mundo para não desagradarem a Deus. Isso porque, meus irmãos, agradar a Deus era a coisa mais importante para eles do que preservar a sua própria vida. É por isso que uma grande lição desse texto é de que não importa a idade na caminhada cristã, nós passaremos por situações que vão nos sugerir abandonar, corromper ou negociar nossa fé em Deus e no Evangelho. Talvez você, pai, olhe para o comportamento do seu filho, adolescente, jovem, e diga assim, é normal, né? É coisa da juventude. É coisa da fase da vida, né? Você vê a criança dançando sensualmente diante de um celular no TikTok, né? Geração TikTok. Isso é ridículo. Uma geração completamente sexualizada. O homem lutou pela revolução sexual, mas se vê preso nesse aspecto, não consegue se desvincular disso. E outras questões. Você vê o seu jovem cedendo a ideologias completamente contrárias ao Evangelho, abraçando ideias completamente contrárias a Deus e à palavra de Deus, aborto, por exemplo. Não acho isso normal não, meus irmãos. É coisa da idade, não é porque sabe como é, né? A universidade é assim, não é assim não. Está errado. Está errado. Não adianta a idade. Idade é um mero detalhe dentro desse aspecto aqui. Lembre-se, rapazes entre 14 e 17 anos desafiaram o homem mais poderoso do mundo porque se recusaram a adorar outros deuses, senão o Deus único e verdadeiro. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que temem ao Senhor serão tentados a renunciar à sua identidade cristã e renunciar aos princípios da palavra de Deus. Todos nós aqui, meus irmãos, sem exceção, somos bombardeados para que nossa identidade cristã vá se esvaziando cada vez mais. Não pense que com o tempo isso diminui. Pelo contrário, isso é uma constante na vida do crente. Mas o grande encorajamento para nós é que sim, é possível permanecer firmes em Deus. Uma outra lição que aprendemos nesse texto é que Deus não nos livra dos problemas, mas nos problemas. Deus não impediu a fabricação da imagem, não impediu que Nabucodonosor acendesse a fornalha, não impediu a divulgação do decreto, não impediu que os 3 jovens fossem acusados, não os livrou da fúria do rei, nem do fogo. Deus não impediu que eles fossem atados e jogados na fornalha, mas, enquanto eles estavam na fornalha, Deus esteve com eles e os livrou. Deus é aquele que se compadece, que passa pela provação com o seu povo, meus irmãos. Ele é um Deus bom, um Deus que caminha ao nosso lado. Essa é uma realidade, uma dimensão que ganha formas mais ricas no Novo Testamento, quando Deus veio habitar entre nós na pessoa bendita de Jesus. Ele mesmo diz, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. Ele caminha ao nosso lado, Ele não nos livra das tribulações, mas nas tribulações. Foi Cristo quem de fato manteve plenamente a sua confiança inabalável em Deus e que viveu a vida sem pecado que nós deveríamos ter vivido. Ele é de fato o grande firme na história. Por mais que, é interessante isso, né? Você lê o livro de Daniel, você não vê uma mancha na vida de Daniel. Moisés você consegue enxergar, Abraão você consegue enxergar, Davi você enxerga, né? Mas Daniel, se você lê, você não vê uma mancha no caráter daquele homem. Mas ele era um homem pecador. Sadraque, Mesaque e Abednego igualmente, não se curvaram, firmes em Deus, maravilha. Mas são homens pecadores, foram homens pecadores, mas foi Cristo quem de fato manteve firme a sua confiança inabalável em Deus e que viveu a vida sem pecado que nós deveríamos ter vivido. O homem não consegue, meus irmãos, e jamais conseguiria, até porque nós somos filhos de Adão,
Adão foi essa pessoa que, se mantesse firme em Deus, abriu mão e se curvou-se ante outras coisas, desobedeceu a Deus. Mas Jesus não. Ele foi até as últimas consequências por amor a Deus e por amor a nós, chegando ao ponto de morrer numa cruz para nos remir e pagar com seu próprio sangue uma dívida que nós tínhamos com Deus Pai. E é diante da cruz de Cristo, apenas da cruz de Cristo, que nós devemos nos prostrar. Na cruz de Cristo nós vemos ali um espetáculo. Não um espetáculo porque é uma cruz de 30 metros de altura de ouro, não. Mas nós vemos ali de fato um espetáculo da graça. O Deus homem no madeiro derramando o seu sangue por amor de nós, para remir e pagar os nossos pecados. Se nós devemos e temos que nos curvar diante de alguma coisa, sim, devemos nos curvar diante da cruz de Cristo Jesus. Este é, de fato, o verdadeiro símbolo que une um povo, o povo de Deus. Nós somos reunidos pela cruz de Cristo. Somos o povo da cruz. Enquanto o povo de Deus nesse mundo, nós devemos nos despir dos ídolos e abraçar cada vez mais a pessoa bendita de Jesus. E eu e você somos convocados a trabalhar a nossa salvação, nos afastando do pecado e nos achegando a Deus somente por meio de Cristo. Por isso eu te pergunto mais uma vez, até que ponto você iria por causa da sua fé? Por quais circunstâncias você estaria disposto a passar por causa da sua firmeza em Deus? O que você deixaria para trás por amor ao Evangelho? Um de nossos irmãos que levou a sua fé até as últimas consequências foi um pastor em Xangai, no ano de 1958. Karl Lawrence, em seu livro A Igreja na China, ele descreve que quando Mao Tse-tung estava no poder e o maoísmo dava os seus primeiros passos, muitos cristãos sofreram na pele. E ele pontua que esse pastor foi preso em março de 1958 e enviado para um acampamento de trabalho forçado para 10 anos de reeducação. Foi pego, colocado num assentamento, num acampamento de trabalho para 10 anos de reeducação. Ou seja, essa reeducação era inculcar nele os princípios marxistas e comunistas. E qual foi o crime desse homem? O crime dele foi ser um cristão professo e recusar a negar a sua fé. Só um parênteses aqui. Tem muito crente que não ia, né? Para esse acampamento. O crime dele foi ser um cristão professo e não recusar a negar a sua fé. Mas tem muita gente que nega a fé e se nega a de fato andar nos caminhos do Senhor. Mas a história continua. No acampamento, aquele homem continua a professar sua fé e a testemunhar entre os colegas de prisão. Por isso, trataram-no da pior maneira possível, dando-lhe os piores trabalhos, poucos cuidados médicos e o mínimo de alimento. Ele foi colocado numa cela com algumas pessoas, alguns homens, cuja a ocupação desses homens dentro da cela era fazê-lo negar a sua fé em Cristo Jesus. E esses companheiros de cela, enquanto não convencessem a renunciar à sua fé, executariam trabalho extra e receberiam menos comida ainda. Mas aquele homem, igualmente, não negou a sua fé. Por isso, a única coisa que seus companheiros poderiam fazer era matá-lo. E, de fato, mataram aquele pastor. Essa foi uma cena real, meus irmãos. Essa foi uma cena real. E em toda a história da igreja, nós vemos isso. Desde os primeiros movimentos. A igreja primitiva era, acima de tudo, um nobre exército de homens e mulheres firmados no Evangelho e que foram até as últimas consequências, tornando-se mártires. Mas perceba que os mártires não apenas morreram por Cristo, eles viveram por Cristo. Isso é interessante. Alguém só é mártir dentro do cristianismo porque ele viveu a sua fé até as últimas consequências. O mártir não apenas morreu por Cristo, mas ele viveu por Cristo. Eram homens e mulheres firmes em Deus. E vivendo por Cristo, eles passaram por perseguições, ameaças, medos e temores, mas eles permaneceram firmes, como diz João em Apocalipse, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E mesmo durante a morte, não amaram a própria vida, porque para eles valia mais manter-se firme em Deus do que
abandonar o Senhor. Vamos orar? Pai, o teu povo suplica ao Senhor nessa hora, pedindo a tua bênção sobre nós. Pedimos que o Senhor nos habilite a vivermos uma vida justa e reta diante dos homens e diante do Senhor. Que jamais possamos, ó Deus, abdicar da nossa fé, negar a nossa fé, quando fomos sugeridos ou quando qualquer sugestão seja apresentada para nós. Não nos deixe, ó Deus, cair, nos dobrar diante de ideologias contrárias à tua palavra, diante de pautas que não combinam com o Evangelho. Ó Deus, ajuda-nos para que em nossas conversas, em nossa lida nessa vida, possamos viver de modo digno do Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós e ver que de fato somos diferentes, não porque nós somos bonzinhos, mais inteligentes ou melhores, mas porque em nós há uma porção do Evangelho, a porção de Cristo Jesus em nós, em nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a vivermos a nossa fé até as últimas consequências, a não termos medo do desemprego, a não termos medo, ó Deus, do exílio, do cativeiro. Ó Pai, nos ajuda, Pai, para que mesmo nas pequenas coisas nós possamos nos manter firmes para o nosso próprio bem, para a edificação do Teu povo e para a glória do Teu santo nome. É isso que nós oramos, agradecidos por tudo que irás fazer em nosso meio ainda. É o que nós cremos. Oramos em nome de Cristo. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar,